Oi gente, eu sou a Giovanna e você está no Coruja Literária. Hoje eu vou fazer o Bookmoji Challenge, que é tipo o desafio do emoji com livros. Então a Marcela me enviou 10 emojis que ela escolheu, aleatoriamente ou não. E eu tenho que relacionar eles com algum livro e explicar por quê. Eu vou colocar as imagens aqui do lado depois, então vai estar passando. O primeiro é um anel, é um anel com um diamante na ponta, tipo um anel de noivado, imagina, não sei. Esse emoji me lembra a seleção, porque apesar de não ter nada relacionado com o anel em si, a seleção é basicamente sobre quem vai se casar com o príncipe, ou seja, a proposta de casamento é uma proposta de casamento. Então é por isso que eu escolhi, porque, né, é disso que o livro se trata, quem vai se casar com o príncipe. O segundo emoji é um olho castanho. E isso me lembra de Tronos de Vidro, que eu não vou pegar agora porque tá embaixo daqueles livros. Porque me lembra do Chaol, até agora eu não sei como se pronuncia o nome dele, eu falo Chaol. Que ele tem olhos, ele tipo é o capitão da guarda real, eu acho que é esse o nome. E ele aparece desde o primeiro livro de Tronos de Vidro. E ele tem cabelos tipo castanhos e olhos marrom dourados, que é mais ou menos a cor desse olho do emoji, então é por isso que eu escolhi. O terceiro emoji é um dragão verde, estilo aqueles dragões chineses, sabe? E apesar da forma não ser exatamente essa, esse emoji me lembra A Dança dos Dragões, do George R.R. Martin. Na verdade, todos os livros de Guerra dos Tronos, de, tipo, as Crônicas de Gelo e Fogo, mas principalmente esse, que é o que eu estou agora, porque a Daenerys, nascida da Tormenta, não queimada, mãe de dragões e continua infinitamente, praticamente esse nome, ela tem 3 dragões, desculpa se isso é um spoiler, mas tem isso desde o primeiro livro. Ela tem 3 dragões, o Rhaegal, o Viserion e o Drogon, enfim. E o Rhaegal é verde, como o dragão do emoji, então foi por isso que eu escolhi, apesar de ele provavelmente não ter esse formato como o do emoji, porque o do emoji é mais aqueles dragões chineses, e eu imagino que o dela não tenha esse formato, não é como eu imagino pelo menos. Mas mesmo assim é o que me lembra. O quarto emoji é tipo... eu acho que é tipo uma mulher branca, cor de nuvem, soprando alguma coisa. E esse emoji me lembra O Herói Perdido do Rick Riordan, porque nesse livro o Piper, o Léo e... a Piper, o Léo e o Jason, eles vão em uma missão e tem um momento que eles encontram o vento, acho que do norte, enfim, eu não sei qual dos ventos é, mas de qualquer jeito, e os ventos, assim, nesses mapas antigos, são representados por normalmente um cara ou alguém soprando na direção do vento, enfim. E é como aqui aparece os deuses do vento, os espíritos do vento, eu não sei se eles são deuses, eu acho que são deuses, os deuses do vento, então eu me lembrei, eu relacionei o emoji a esse. O quinto emoji é uma tenda de circo, e isso me lembra A Maldição do Tigre, da Colleen Hooke, porque no primeiro livro a Kelsey, ela tipo arranja um emprego de verão num circo, que é onde ela conhece o tigre branco, que depois ela descobre que é o Ren, que é tipo um príncipe indiano que foi amaldiçoado. Isso não é spoiler, tá? Isso é basicamente o que fala no resumo do livro, na resenha do livro. E é o único livro que eu consegui encontrar que eu li que, tipo, tinha alguma coisa relacionada a circo, então foi o primeiro que me veio na mente. O sexto emoji é uma medalha de ouro com o número 1 escrito. Eu pensei em livros que teriam competições, esse foi meu primeiro pensamento, mas eu não lembrei de nenhum que tenha uma competição. Então o que eu decidi colocar foi Jogos Vorazes, porque não é uma competição esportiva do tipo, parabéns, você ganhou, toma sua medalha, mas é uma competição, não deixa de ser uma competição, apesar do prêmio não ser uma medalha de ouro. O emoji número 7 é, eu acho que tipo a fachada de um hospital, a parte da frente de um hospital. E eu escolhi Se Eu Ficar, porque o livro se passa quase inteiro dentro de um hospital, porque a Mia sofre um acidente de carro e tipo, ela tá em coma no hospital, mas o espírito dela, eu acho, sai do corpo e começa a ver as coisas em volta, e tem as lembranças que são em outros lugares, mas a história em si se passa dentro do hospital, então foi por isso que eu escolhi. O emoji número 8 é tipo um jornal, e a primeira coisa que eu lembrei foi o Profeta Diário de Harry Potter. Por esse motivo eu peguei o Cálice de Fogo, que é o livro que o Profeta Diário acho que tá mais, que aparece mais, porque tem até a Rita Skeeter, como tem o Torneio Tribruxo, a Rita Skeeter, que é tipo uma jornalista do Profeta Diário, vai até os competidores pra ter entrevistas sobre eles, só que ela tipo manipula as coisas, mas enfim, o Profeta Diário aparece bastante nesse livro, então foi por isso que eu escolhi. O nono emoji são tipo 2 correntes
E eu escolhi Corte de Neve e Fúria, da Sarah J Maas, que eu também não vou pegar porque está ali embaixo de outros livros. Porque não realmente, literalmente, pela corrente em si, mas pelo que ela representa, de um prisioneiro, alguém que está trancado, preso de alguma forma. E tem muito disso em Corte de Neve e Fúria. Eu não vou explicar realmente os motivos, porque eu acho que é muito spoiler pra quem não leu a série, então... isso. E o 10º e último emoji é a bandeira do país de Gales, que eu não sabia que era. A bandeira do país de Gales, na verdade, foi a Marcela que me falou. E falando isso, na verdade, ela já me fez pensar em um único livro possível pra esse emoji, que é As Pastas Infernais, porque o Will, ele é do país de Gales, e ele tem uma tatuagem de dragão em homenagem ao país dele, então, tipo, não teria como pensar em outra coisa além de As Pastas Infernais. E, bom, gente, foi isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu achei, tipo, isso bem divertido e diferente. Eu vou colocar aqui embaixo onde eu vi esse vídeo. Eu não sei quem criou realmente esse desafio, enfim, mas eu vou colocar aqui embaixo onde eu vi ele. E, bom, foi isso. Curtam, se inscrevam se vocês gostaram e tchau!